Bom, continuando com a aula de compressão com perdas, nós vimos a parte anterior com a compressão sem perdas e agora vamos ver agora a parte de compressão com perdas. É, Essa é a terceira e última parte da aula de hoje. Nós temos basicamente a ideia de compressão que já foi discutida, compressão com perdas já foi discutida, onde alguma informação ou uma informação não relevante, né, da mensagem original é perdida. Tá? Então, sequências originais não podem ser geradas novamente a partir da sequência comprimida, ou seja, após o processo de compressão, eu não consigo retornar ao original porque uma parte dela foi perdida nesse processo. Tá? Não necessariamente implica que a qualidade do resultado é menor. Bom, com certeza é um pouco menor, mas não necessariamente muito menor, porque foi feita uma seleção dos dados, né, que deverão ser ignorados, justamente a parte dos dados que tinha menor importância ou aqueles dados que geravam menos benefícios no conjunto. A ideia foi preservar a qualidade, o máximo possível a qualidade original dos dados, reduzindo em grande proporções, né, a quantidade total dos dados, né, da quantidade total dos códigos resultantes daqueles dados originais. Então, alguns exemplos práticos, né? Eliminar o ruído, né, dentro da arquivos de imagem e som, por exemplo, né? Foi codificado juntamente com os dados originais que não agregaram nada, né? Algumas perdas em imagem são imperceptíveis, né, para o ser humano. A gente vai discutir mais à frente quando formos discutir compressão com perdas na parte de padrões. É, Essa aqui é a tolerância novamente dos arquivos, né, de dados visuais ou auditivos. Considerar as limitações da fisiologia humana. É, Isso, é claro, porque são arquivos do tipo dados visuais ou auditivos, né? A gente pode considerar isso. Tá? Então, se o destinatário daquele arquivo é um ser humano, tá? Então é possível você fazer um tratamento de forma a eliminar os dados que não seriam perceptíveis para o ser humano. Mas se os dados originais destinam-se, por exemplo, para um processamento digital, ou então é um dado que você quer utilizar para a área de medicina ou área científica, onde o observador não necessariamente é um ser humano, então essas técnicas de compressão podem ser catastróficas, né, ou desastrosas sob o ponto de vista de preservação dos dados originais. Ele vai filtrar, imaginando que o usuário final vai ser humano, e acabar destruindo quantidades importantes de dados que foram preservados justamente para a aplicação científica. Né? Então, imagine, por exemplo, uma câmera de infravermelho que é que capture dados e armazena os dados de umas cenas em infravermelho. Aí um filtro, né, ou um compressor chega à conclusão que aquelas imagens o ser humano não consegue enxergar em infravermelho, portanto seria inútil armazenar isso e vai destruindo, vai comprimindo todos esses dados, destruindo, na verdade, esses dados de imagens infravermelhas, né, resultando em um arquivo nulo. Né? Se essas imagens foram preservadas para alguma outra aplicação não humana, ou onde o usuário não é humano, esses dados seriam perdidos para sempre. Tá? Então, é... bom, o que não quer dizer que a compressão não seja importante. Tá? Então, a gente vai ver mais à frente também, né, como essas técnicas de compressão implicaram no desenvolvimento e geração de inúmeros produtos utilizados, né, no nosso dia a dia. Tá? Câmera, DVD e assim por diante. De maneira geral, né,
as técnicas de compressão com perdas, né, podem ser classificadas aqui, né, essas aqui são técnicas de uso geral, tá? São quantizações escalares, vetoriais e transformadas, cujo objetivo, né, através de uso de algoritmos relativamente matemáticos, né, o objetivo final é você tentar detectar redundâncias ou detectar agrupamentos, caracterizando esses agrupamentos de maior importância e sintetizando eles, né, na forma escalar, vetorial ou através de transformadas. As transformadas na área da matemática, talvez vocês não tenham ainda oportunidade de ver, são transformações realizadas de forma a basicamente mudar, né, a, como se diz matematicamente, é mudar a estrutura, a estrutura básica, né, do, 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 ah, da representação matemática. Tá? Então, por exemplo, mudar uma base, uma imagem 3D, mudar a base cartesiana para uma coordenada polar ou coordenada circular, essa é uma transformada, né, de coordenadas que se realiza. Na matemática, você pode fazer uma transformação, por exemplo, sair do domínio da frequência, desculpe, domínio do tempo, por exemplo, para domínio da frequência. Tá? São transformações que são realizadas matematicamente com o objetivo de você mudar a perspectiva dos dados originais. Então, em vez de você representar a senoide num gráfico temporal, tá? Você representa aquela senoide na forma como se fosse uma frequência, né? Um conjunto de senoides na forma de frequência. Então, você tem um outro gráfico onde você tem, em vez de domínio do tempo, está no domínio da frequência, onde cada frequência tem sua energia, sua potência e depois os seus ângulos de fase. Tá? Então, isso é uma transformação de frequência, conhecida também como transformada de Fourier. Então, o objetivo de usar a transformada é mudar a perspectiva daqueles dados originais de uma forma matemática e tentar simplificar a sua representação ou então detectar a periodicidade, no caso, por exemplo, né, de uma transformada de wavelets, você transforma uma sequência de dados e tenta detectar a periodicidade de determinadas ocorrências, tanto no domínio do tempo como no domínio do espaço, que é o caso do wavelet, e você ao fazer isso, ao se detectar essas periodicidades, você simplifica a sua codificação. Tá? Você elimina algumas redundâncias e tenta aproximar esses dados a determinados grupos, né? Como se faz na quantização vetorial ou na escalar. Você tenta caracterizar grupos para agrupá-los, né, em clusters representativos. Claro que ao fazer isso, qualquer coisa, qualquer dado adicional, qualquer dado que não seja representado, que fique fora desses clusters, desses agrupamentos, acaba não sendo representado e aí você tem uma perda de, no processo de compressão. Mas em compensação, a quantidade de dados, né, essas mudanças perspectivas ou mudanças na forma de representação, fazem com que a quantidade de dados seja muito mais reduzida. Tá? Então, talvez com exemplos fique mais claro. Tá? O padrão em normas é basicamente para essas transformações, essas compressões envolvendo dados conhecidos. Tá? Então, ah, dados como áudio e vídeo são dados conhecidos, o uso dele é conhecido, né? O uso de aplicação humana. Tá? Então, como esses dados já são conhecidos, você tem como saber, o seu uso também é conhecido, você tem como selecionar ou pré-selecionar algumas características que você sabe que será inútil você preservar no do dado original. Posso eliminar, porque como o usuário é humano, sabe que certas frequências não serão ouvidas, certas variações dinâmicas não serão perceptíveis e, portanto, eu posso
codificar de forma a eliminar essas redundâncias ou esses dados a mais que não farão falta não farão falta na qualidade final do arquivo final. Tá? Então, mas para isso é importante se padronizar esses processos, motivo pelo qual existem determinados padrões e normas visando especificamente a reduzir, a normalizar, né, a usar o mesmo algoritmo, usar o mesmo padrão para fazer essas compressões. Bom, vamos começar primeiro então com a quantização escalar. Tá? O que vem a ser a quantização escalar? Você tem um conjunto de mensagens, né, um S, que é o símbolo, o universo S, e vamos trabalhar para criar um conjunto menor, um S'. Tá? Então, você tem esse exemplo aqui, dividir inteiro de 8 bits, né, por 4, quer dizer, a ideia é criar grupos menores e tirar os extremos, tá? Descartar os dois menores bits, por exemplo. Tá? E, outro exemplo, se há letras maiúsculas e minúsculas, transformar todas em maiúsculas ou todas maiúsculas em minúsculas, por exemplo. Para quem está lendo o texto, as letras maiúsculas normalmente não tem grandes impactos, né, no entendimento do texto. Só com essa técnica, por exemplo, se reduz a quantidade de caracteres, tá? Maiúsculas e minúsculas, né? Quer dizer, é, para metade, né? Então, em vez de ter um alfabeto só de caracteres maiúsculos e outro só de caracteres minúsculos, se você adota só o lado minúsculo, eu reduzo o meu universo, né, S para metade, para um conjunto menor, metade, né, que é o S'. Tá? Então, basicamente, a ideia é fazer um mapeamento de muitos para um, quer dizer, as maiúsculas e minúsculas serão codificadas por um único código, tá? Ou seja, muitos para um. Portanto, a partir desse um eu não consigo voltar para trás, eu não consigo recuperar, né, quais os caracteres que eram maiúsculos ou quais eram minúsculos. Bom, quantização escalar, outra forma, por exemplo, é a redução da diversidade de cores, né, quando você tem uma imagem. Tá? Então, em vez de usar todo o espectro detectável, vamos tentar fazer com que esse espectro seja menor, uma escala menor, tá? Menos níveis de cores e menos níveis de cinza, por exemplo. Tá bom, economizar memória em vários conectores de computador, armazenamento assim por diante. Classificar a intensidade de frequência e componentes de imagem ou som em grupos, né? Como é usado em JPEG também. Tá? A quantização escalar é dividida em duas partes, a uniforme, quando esse mapeamento é linear, ou não uniforme, né? Quando, muitas vezes a escala não é linear, a escala é exponencial, ou então algum outro níveis de escalas distintos. Tá? Esse é um exemplo interessante, né? O olho, por exemplo, é mais sensível aos valores baixos de vermelho do que altos. Tá? Então isso implica que nos valores mais baixos eu posso usar mais níveis e nos níveis mais altos eu coloco menos níveis, ou seja, a escala não é uniforme para codificar, né, a cor vermelha, por exemplo. Tornar regiões com valores baixos menores que regiões com valores maiores. Tá? Outra alternativa é basear o mapeamento na probabilidade de diferentes entradas. Tá? Ou seja, entradas mais frequentes, né? Você ter de mais níveis de resolução. Bom, essa é a quantização escalar, graficamente mostrando, né? Você tem uma codificação linear aqui, né? Então esses são os valores e aqui são os meus níveis aqui diferentes, né? Onde a diferença entre eles é uniforme. Numa quantização não linear, né? Desculpe, não escalar não uniforme, eu tenho uma escala não linear aqui, tá? Então você tem valores, tá? A faixa de valores são diferentes aqui, tá?
para essa correspondência do código. Então, aplicando essa quantização escalar, né, e quantizando o pixel, né, os valores diferentes de pixel em vários níveis, né, nós temos exemplo de, por exemplo, 1 bit para cada cor fica desse jeito, 2 bits, 3 bits, assim por diante, tá? Então, a partir de um certo nível, aqui 6 bits, a diferença entre 6 bits e 8 bits fica praticamente imperceptível. Apesar que o exemplo é ruim, né? Porque estamos numa transparência, tá? Você pode tentar buscar os originais, aqui tem uma referência, né? Para você ter uma ideia em alta resolução no seu monitor, caso você tenha interesse em fazer essa comparação efetiva. Mas de maneira geral, né, 8 bits por cor é o que se utiliza atualmente na maioria dos equipamentos de áudio, de vídeo, né? Câmeras, filmadoras e assim por diante. Essas aplicações, aqui 3 cores RGB, com 8 bits dá um total de 24 bits, tá? 3 vezes 8, 24. Então, esse é o nível de resolução de cor que é utilizado na maioria dessas aplicações e já há mais de 20 anos. Quer dizer, não há uma evolução maior, porque não tem sentido você aumentar essa resolução aqui, aumentar mais níveis de cor, porque a sensibilidade do olho humano, né, não permite mais distinguir, né, uma resolução maior, maiores níveis aqui de cor, tá? Mas isso aqui é um exemplo interessante, né? Que metade seria 4 bits, tá? De repente, né? Você não precisa desses detalhes para você poder fazer a interpretação. E aqui você tem um arquivo que é 2 vezes menor do que o original, sem ter uma perda significativa do entendimento, né? Da imagem, da interpretação da imagem que nós temos aqui. Quantização vetorial, a diferença do escalar, é que você trabalha com o conceito de vetores, né? Conjunto, não só, o escalar normalmente é unidimensional, tá? Então, no caso vetorial, estamos fazendo uma escala em várias dimensões simultaneamente, pelo menos 2 dimensões. Tá? A quantização escalar permite o mapeamento individual de cada cor e uma imagem colorida em um conjunto menor de valores. Tá? Então, porque não é só RGB, na verdade a composição da RGB forma um vetor. Na prática pode ser mais efetivo mapear regiões tridimensionais do espaço de cores. Tá? Mapear espaço multidimensional em um conjunto menor de mensagens S. Então, tipicamente a seleção de conjuntos representativos de espaço de entrada, mapeamento de todos os outros pontos para o representante mais próximo, quer dizer, isso aqui já é um arredondamento. Eu crio um conjunto representativo e a partir desse conjunto representativo eu vou jogando os demais, né, por aproximação. Representante pode ser fixo ou determinado, né, cada arquivo mensagem. Tá? Ou seja, isso aqui é uma tabela fixa e aqui é uma semi-adaptativa. Eu terei que enviar, né, ao fazer esse processamento, eu tenho que enviar esse representante junto com a mensagem. Tá? Então, desenho aqui talvez não seja muito característico, então você pode ter um espectro de cor de ocorrência na imagem e aqui são nuances em cima de mesmo tom. Tá? Eu posso escolher um representante desse tom aqui e depois fazer com que todas essas variantes sejam equivalentes a um único tom. Tá? Esse aqui veja que não é uma cor pura, né? É uma combinação de cores, por isso que ele é multidimensional. Quer dizer, em vez de ter um eixo do RGB, quer dizer, um valor para cada um desses eixos, eu tenho um único vetor, que é uma combinação do RGB. Então é uma única cor. Então faço o mapeamento de cores, tento criar esses grupos de cores, são vetores, e em torno de cada vetor
né? São tamanho, é a variação em torno do valor central e tentar fazer com que isso aqui seja um representante, né? O meio, por exemplo, achar quem é o meio, né, para ser o representante, ou se tiver uma diversidade muito grande, se o espectro for muito grande, criar, subdividir isso aqui em vários outros grupos, tá? E criar representante para esses subgrupos para você ter essa codificação, tá? Então, são algoritmos de agrupamento. Você tem uma perda, porque você vai perder o espectro, né, a variação em torno de um vetor, tá? Mas, em compensação, o grau de compressão será muito elevado, tá? Isso é o caso da cor. Tem outros exemplos, né? Tá? Você pode substituir esse caso aqui da relação. São dois vetores, né? É um vetor porque você tem duas dimensões, que é peso e altura nesse exemplo aqui, né? São casos aqui. Você pode substituir isso por um vetor, uma reta, tá? E aí fazer com que esses valores, todos aqui discretos, sejam elementos dentro dessa reta, né? Então você tem o, um, um representante, que é uma reta que está aqui, que é muito fácil você representar com vetor, e aí, em função dessa reta, eu coloco em cima dele os meus valores. Em que ponto dessa reta os meus valores estão colocados. Então você tem um representante vetorial, tá? E em cima desse representante vetorial, tá? Eu coloco os meus dados, tá? Então provavelmente essa região aqui, que é mais larga, né, vai ter maior erro em relação ao meu representante. Mas de qualquer forma, ele é uma forma muito mais eficaz, né, de você, e mais compacta, né, de representar esses dados que estão aqui, tá? E mais efetivo que a quantização escalar. Então esse é um exemplo, né, de usar os tons de cinza. Na verdade foi feito uma escala, né, do mesmo jeito que foi feito aqui em cada das cores. Então, foi feito agrupamento escalar desses tons e aplicado aqui, né, uma original sem compressão e outra com após uma quantização vetorial. Então, você vê um tom, os tons ficam um pouquinho mais firmes, né, mas perde-se um pouco do variações sutis, mas é perfeitamente aceitável. Claro que depende da aplicação. Está transformada, como eu já tinha explicado no começo, a ideia é de transformar as entradas, né, escolher. Na verdade, você tem várias transformadas, o objetivo é tentar achar, né, uma composição de transformadas que permita maximizar a compressão. Tá? Algumas transformadas comuns, seno, cosseno, esses são periódicos, né? Polinômios para dados de série, harmônicas, aí você tem vários tipos, né? Funções de Bessel e wavelets. Principalmente dados, né, que tem uma certa periodicidade, tá? São boas transformadas, boas técnicas, né, usar transformadas para você detectar essas periodicidades. Bom, deixa eu ver se tem alguns exemplos aqui. Propriedade das transformadas, né? Vai descorrelacionar os dados, de fato, porque principalmente dados com certa periodicidade, com características periódicas no tempo, por exemplo, tá? Você vai desrelacionar em relação ao domínio do tempo, por exemplo. Então, alguns coeficientes cuja transformada, alguns coeficientes menores, né? Uma série periódica, por exemplo, você pode desprezar coeficientes que geram, que tenham intensidade muito baixas, tá? Então posso descartar. Tá? Para a percepção, alguns termos são mais importantes do que outros. Tá? Percepção
quando os dados têm aplicação para uso humano, né? Menos importantes, também passível de descartar, tá? Transformada discreta em cossenos, tá? Em imagens. Separa a imagem em partes de frequências diferentes. Frequências menos importantes podem ser descartadas no processo de quantização. Mais importantes são usados para recuperar a imagem na descompressão. JPEG também, né, é um exemplo que usa o JPEG, né, todos esses exemplos que a gente está dando desses padrões utilizam muito mais, utilizam uma combinação de técnicas, né, para obter a eficiência no processo de compressão. Reduz drasticamente o espaço ocupado pela imagem. Tá? Então, esse é um original. E aqui você tem vários níveis de qualidade em função da transformada discreta em cosseno. Quer dizer, o objetivo é pegar os códigos binários, bits de cada cor, e fazer o mapeamento em frequência, ou seja, em ocorrências desses pixels, de valores de pixel. Bom, um resumo básico dessas técnicas, né? Não existe uma técnica geral, melhor que todas. Vai depender realmente da natureza dos dados, né? Tá? E o uso desses dados. As técnicas deverão ser adequadas ao tipo e natureza dos dados e do uso, né, que é a aplicação. As melhores técnicas de compressão são diferentes para áudio e vídeo, porque a fisiologia humana do ouvido é completamente diferente da do olho. Tá? Naturezas diferentes, relevâncias diferentes da informação. Tá? Compressões típicas com perdas, imagem, vídeo, tá? E áudio. Tá? A gente vai discutir com um pouco mais de calma. Essas aqui são as relações de compressão, enquanto as compressões sem perdas, né? Costuma ser 1:2, 1:3 no máximo, na melhor hipótese. Esses com perdas conseguem ter um grau de compressão bastante elevados, né? 1:10, por exemplo. Tá? São todas compressões padronizadas, que é o nosso próximo tópico, né? Então, dentro do conjunto de compressões com perdas, né, nós temos algumas técnicas, um conjunto de técnicas que são normalizadas, né, que são padronizadas. Tá? Vejam que esses padrões normalmente se referem a áudio e vídeo, né? Tá? Porque são tipo de dados conhecido e tipo de uso conhecido. Um dos primeiros esforços, né, que foram feitos foi para vídeo, né, imagem, porque você tem um grande ganho, né, de compressão quando comparado com vídeos originais, tá? Então, MPEG, que significa Moving Picture Expert Group, tá? Foi responsável pela criação dos primeiros padrões de compressão. Quer dizer, é uma área da matemática, compressão, né? Então, era muito estudado, mas o primeiro esforço, muito estudado já há muitas décadas, né? Mas o primeiro esforço de padronizar, tá, foi na década de 90. O objetivo dessa padronização foi justamente a criação de produtos novos, né, a partir dessas técnicas de compressão. Então, não é que não tinha a competência matemática de se propor essas padronizações. Tá? Todas essas técnicas que nós vimos aqui antes, tá, já eram estudadas, né, tá, com grande intensidade já há várias décadas. Tá? Então, o que... Deixa eu voltar aqui a tela. Tá, essa aqui é a quantização escalar, quantização vetorial. Tá? O que mudou, na verdade, né, para se criar padrões nessa área de compressão, foi a necessidade de criar produtos de uso comercial, né, baseado na tecnologia digital. Então, o que aconteceu? À medida que os processadores, CPUs,
foram ficando baratos, né? Foram ficando acessíveis, tá? Foi, foi se criando a possibilidade, né? No conjunto de processador e memória, foi se criando a possibilidade de rodar algoritmos com possibilidades de realizar a compressão de dados originais. Tá? Então, essa compressão foi fundamental para gerar inúmeros produtos digitais. O que era analógico antigamente virou digital, basicamente em função desses padrões e normas que permitiram a compressão de dados. Então, imagine você conseguir comprimir uma imagem 10 vezes menor, né? Estando 10 vezes menor. Ou seja, a memória, né, de chip consegue armazenar 10 vezes mais fotografias. Uma imagem, um filme, uma filmadora digital consegue filmar 10 vezes mais tempo, né, do que uma filmadora analógica. Os CDs, DVDs, né, e áudio, você consegue ter memória capaz de armazenar centenas e milhares de músicas numa única unidade de memória. Tudo isso são consequências dessas técnicas de compressão que foram padronizadas justamente com o objetivo de se poder criar produtos comerciais usando CPUs e memórias mais baratas. Tá? Então, à medida que foi avançando, à medida que as CPUs foram ficando cada vez mais poderosas, foi possível rodar compressões, algoritmos de compressões cada vez mais poderosos, que capazes de gerar arquivos cada vez menores. Tá? Então, esse é um dos motivos pelos quais tem cada vez mais produtos, né, digitais, as coisas estão ficando cada vez mais digitais. E segundo, motivo também pelo qual esses padrões foram evoluindo também. Tá? Esses padrões de 92, por exemplo, foi evoluindo, foi sendo criado padrões em cima dos mesmos dados, tá? São dados de imagem e áudio e vídeo, tá? Justamente para ir acomodando novos produtos e novas capacidades de processamento, né? Processadores mais rápidos, mais memória e mais baratos permitiram rodar algoritmos mais poderosos e que exigiram novos padrões de compressão. Tá? Então, isso aqui é um pouco de histórico. O primeiro padrão foi o MPEG-1 de 92. Tem dividido nessas partes aqui. Acredito que tenha já explicado em aula, né? O MPEG-1, parte 3, é a abreviatura, né? Forma M do MPEG, MP3, que é a parte 3, que é áudio. Então, MP3 é a abreviatura de um compressor de áudio, né, de um padrão de 93. Ah, o MPEG-1 foi criado para alguns produtos iniciais na área de vídeo. Tá? O MPEG-2 já é uma evolução e foi desenvolvido em função, não só para televisão digital, mas em função do DVD. E atualmente estamos no MPEG-4, né, para aplicações multimídia. Tá? É um pouquinho mais recente, é aplicado no TV a cabo, é aplicado nos produtos do Blu-ray, por exemplo. Tá? E a maioria do aplicações de vídeo, por exemplo, transmissão do YouTube, utiliza MPEG-4. Tá? Então, os padrões mais recentes são baseados no MPEG-4. Tá? No fundo, houve uma otimização, né, e uma capacidade de escalar, ou seja, de adaptar-se a várias resoluções diferentes, sem precisar mudar o padrão. Então, é um padrão, é uma evolução dos padrões anteriores, esse MPEG-4. Mas o original é o MPEG-1. Tá?
que não, conceitualmente não é muito diferente dos demais. Então, essa visão sistêmica, veja, o codificador, né, o compressor de áudio e vídeo são separados, porque já vimos que a áudio, o ouvido, né, e o olho têm fisiologias diferentes, portanto, necessitam, né, como o uso dos dados, o bit é o mesmo, né, tá? Mas necessitam de técnicas diferentes, né? Fisiologias diferentes implicam em critérios diferentes para fazer a compressão e descompressão. Então, tem a parte sistêmica, né? Que no nível macro você tem que entrar com arquivo de legenda, sincronização de áudio e vídeo, né? Aqui é sincronização e assim por diante. Há um metadados, né? Tudo isso é parte sistêmica. Na parte de imagem, né? O MPEG-2, já discutimos isso, ele pega a imagem e divide em blocos. Tá? Então, os blocos são transmitidos à medida que há uma alteração. Cenas de fundo normalmente não mudam, né? E você tem, por exemplo, né? São 30 quadros por segundo. E aqui você tem uma mudança de cena. Tá? Então, um grupo, trabalhar com um grupo. E se você tem, por exemplo, deslocamento do fundo, você manda um vetor de deslocamento e vai preenchendo aqui, somando os blocos que ficaram vazios. Por exemplo, aqui, se você desloca os blocos para baixo, cria-se blocos vazios aqui, né? Então você transmite somente esses blocos aqui. Tá? Então, o que acontece no TV a cabo usando esses padrões? Tá? Então, um canal que antigamente passava apenas um canal analógico, passam agora 6 canais digitais. O que acontece? A consequência disso, então, há um compartilhamento de canal. Se um desses canais aqui, ou desculpe, se, se vários canais ao mesmo tempo, né, mudam de cena, quando tem uma mudança de cena, implica que você tem que mandar todos os blocos do quadro novo, né? Tá? Então, mudança de cena implica que eu tenho que mandar todos esses blocos de novo. Se é uma coincidência de vários canais aqui, vários canais de TV simultaneamente bater no mesmo lugar em mudança de cena, eu vou ter um congestionamento, né, nesse ponto. Tá? Então é aí que acontece. Algumas imagens vão ter aquele efeito de mosaico, né? Os quadrinhos aqui, alguns quadrinhos vão aparecer borrados, tá? Não vão conseguir ser atualizados. Tá? Isso é um dos efeitos que você costuma ver em TV a cabo hoje, né? Em função dessas características de codificação MPEG. Tá? O áudio está aqui, não vamos entrar em muitos detalhes. O áudio usam várias técnicas, inclusive característica da fisiologia humana, que é a, a sombra do som, né, que foi explicado em aula também. Bom, enfim, tem uma distinção aqui também, né, em offline e online. Tá? Alguns compressores, a maioria desses compressores são offline, ou seja, você tem que ter todo o arquivo disponível para poder fazer análise prévia, né, dos arquivos. Mas algumas aplicações de vídeo, por exemplo, na TV, né, eles não conseguem ser offline, são compressores online. Tá? Eventos de TV ao vivo são online. Nesse caso, o grau de codificação, o grau de compressão, desculpe, é menor. Então, algumas compressões offline genéricos, né, que nós conhecemos. Tá? Então, análise prévia, tá? Esse sistema de compressão de arquivo já compactado, pois o resultado é um arquivo maior do que o original. Tá? Se você tentar comprimir, por exemplo, né, um arquivo JPEG que já é comprimido,
tentar usar um compressor genérico para fazer a compressão de um arquivo JPEG, o resultado vai ser um arquivo usualmente maior, porque além de não se conseguir comprimir um arquivo já comprimido, ele vai acrescentar ao arquivo original uma tabela, né, um dicionário estático correspondente aos dados, ao mapeamento dos dados que foram comprimidos. Isso vai resultar em um arquivo final maior. Bom, isso é a importância que foi comentado, né? Então, cada produto associado a uma técnica de compressão, tá? Isso mostra realmente a importância da compressão, né, nos produtos digitais de hoje. Hoje praticamente não existe nenhum serviço ou produto digital que não tenha alguma compressão. É isso, gente. Esse é o final da aula de hoje. Espero que tenham conseguido ficar acordado até o fim. Eu sei que realmente é um processo pesado, é um processo que vai exigir adaptação de todas as partes, né? Tanto dos professores como dos alunos, principalmente, né? Não é fácil acompanhar essas aulas, vira um monólogo, né? Não tem muito jeito, não há uma interação. Isso pode gerar realmente grandes dificuldades em acompanhamento. Mas o efeito final a gente vai saber só depois, tá? É um experimento, temos que encarar como um experimento e sermos flexíveis e tolerantes, né, na medida do possível. E vamos aguardar o resultado final. Eu acredito que vai ser muito interessante para todos nós acompanhar esse processo do ECE e ver o seu resultado final, né, e ter um veredito, na verdade, uma opinião. Claro que a opinião vai depender de cada um, se foi uma experiência boa ou não, tá bom? Bom, boa sorte a vocês. Ao longo da semana a gente vai apresentar, vai ter na quarta-feira uma exposição, uh, uma discussão ao vivo através do chat do Tidia e depois teremos um exercício para ser entregue até o final da semana. Tá? Boa semana a todos. E fique em casa.